texto base de G. Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 20, a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar, junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas, por parábolas, e lhes dizia, na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte os que receberam a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100, por um. Amém? Então nós vemos aqui sobre a parábola do semeador. O próprio Jesus, ele conta a parábola e ele explica a parábola. Nós vemos que no começo do texto, Jesus está junto ao mar e se reúne grande multidão, e ali ele ensinava aquelas pessoas. Então ele começa a contar a parábola do semeador para as pessoas, que uma semente cai na beira do caminho, outros caem no terreno com pedregais, outros no terreno com espinhos, outro em terra boa. Mas daí os discípulos e os que estão com ele não entendem a parábola. Mas ele não explica, ele só explica a parábola quando ele está a sós com os discípulos, porque ele fala que não convém explicar a parábola para todas aquelas pessoas. Então ele explica somente para os discípulos, aquelas pessoas eles só ouvem a parábola sem ser interpretada. Então aqui nós vemos que o próprio Jesus, ele interpreta a parábola do semeador. Então nós vemos aqui a partir do versículo 10. Eles começam a interrogar ele por o que quer dizer a parábola. Então, quando ele está só com ele começa a então explicar a parábola, o que quer dizer aquela parábola do semeador. Então, nós vemos aqui no versículo 14, o que semeia, semeia a palavra. Então, o semeador semeia a palavra de Deus.
E nós vemos Jesus explicando que ele fala que a semente que cai junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvidos, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. É quando a gente fala do amor de Deus para algumas pessoas, elas ouvem a palavra, mas só que elas não se alimentam daquela palavra. Vem algumas pessoas com má intenções, usada pelo mal, e colocam outras coisas no coração daquela pessoa, que ela acaba esquecendo da palavra de Deus. Então essa é a semente caída na beira do caminho. E em seguida vem a semente caída nos pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Então, as pessoas que ouvem a palavra de Deus e até se alegram, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos. Depois sobreveio a tribulação, a perseguição, e aquelas pessoas abandonam. As pessoas até têm interesse em seguir, mas depois vem as dificuldades, a dificuldade de seguir Jesus, as pessoas acabam desistindo. Então, esses são a semente caída nos pedregais. E em seguida vem a semente caída nos espinhos, os quais ouvem a palavra, mas com os cuidados desse mundo, os enganos, as riquezas, as ambições e outras coisas, sufocam aquela palavra e a pessoa acaba desistindo da palavra de Deus. A pessoa até tem vontade de perseverar. A pessoa até gosta de ouvir música gospel, ela gosta de ouvir os hinos da igreja. Ela até gosta, né, das coisas de Deus, ela até se anima com as coisas de Deus, mas os prazeres desse mundo são maiores e vêm e sufocam a palavra de Deus. Então a pessoa acaba optando para viver pelo mundo. Ela gosta das coisas de Deus. É uma coisa que nós temos que colocar sempre na nossa mente. Tem muitas pessoas que elas se encontram em cima do muro. Elas gostam das coisas de Deus, mas elas também gostam das coisas do mundo. Então essas são as pessoas, é a semente semeada nos terrenos com espinhos. Elas estão em cima do muro. Elas não se decidem o que elas querem. Então elas estão sempre em cima do muro. Elas gostam das coisas de Deus, até gostam de ouvir do que Deus fala, que Deus relata aqui na palavra dele. Ela até gosta de ouvir, mas ela não consegue deixar as coisas do mundo de lado, as riquezas, os prazeres desse mundo. Então a palavra de Deus é sufocada, ela não consegue seguir adiante com Deus. A palavra de Deus é sufocada no coração dessas pessoas. E por último, Jesus explica e fala: e a semente, e os que recebem a semente e ouvem a palavra se alegram e dão frutos. São aquelas pessoas que, ouvindo a palavra, eles se sentem maravilhados com a palavra de Deus e eles querem passar para outras pessoas. Esses frutos nós podemos ver em várias formas. São pessoas que elas mudam seus comportamentos, elas começam a seguir a Deus, elas começam a se converter e ser novas pessoas. Isso também é fruto. E também são os frutos quando essa pessoa ela ama tanto a Deus que ela vai levar a palavra de Deus para outras pessoas. Ela começa a levar. Ela quer que as pessoas também experimentem aquilo que ela experimentou. Então ela leva aquelas palavras de Deus que ela aprendeu para outras pessoas, e outras pessoas vêm para Deus através da vida dela. Então isso também são frutos. Então nós podemos ver frutos de várias formas. Frutos não é só aquelas pessoas que ganham almas para Jesus, mas também nós podemos ver como comportamento. A pessoa muda de comportamento, ela está dando bons frutos, ela está dando comportamento de uma pessoa que ela foi transformada pelo amor de Jesus, transformada pelo Espírito Santo. E nós vemos aqui que Jesus fala no versículo 20: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem e dão frutos. Um dá 30, outro dá 60 e outro dá 100. Então são pessoas que elas recebem e elas vão a mais ou menos, outras vão mais um pouco e outras se entregam totalmente a Deus. Essas dão 100%. Essas são apaixonadas, loucas por Jesus. Elas dão 100%. Elas querem incessantemente falar de Jesus, incessantemente declarar que elas amam Jesus. Essas são aquelas pessoas que dão 100% de frutos. Elas vestiram a camisa mesmo. Elas amam Jesus no primeiro amor. Elas amam Jesus fervorosas.
Então tem pessoas que elas são mais contidas, elas amam Jesus, mas elas são mais contidas. Mas tem umas que elas são loucas por Jesus. Elas querem falar a todo momento de Jesus. Porque elas amam verdadeiramente Jesus. E elas querem mostrar para o mundo que elas amam Jesus. Então essas são as pessoas. A semente caiu em terra boa, caiu nos corações de terra boa. E essa semente ela cresceu e frutificou. Então Jesus... O que Jesus quer para as nossas vidas? Que nosso coração seja um coração de terra boa, que a semente dele caia no nosso coração e frutifique. Que nós possamos levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus para outras pessoas. Eu entendo que tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia e explicar para outras pessoas, falar, elas não conseguem fazer isso. Nem todo mundo tem o dom de explicar a palavra de Deus, de falar, mas a gente não precisa somente de explicar a palavra de Deus. A gente pode falar do amor de Deus pela nossa própria linguagem, pela experiência de vida nossa. Nós podemos falar do amor de Deus sem, às vezes, usar a palavra de Deus, só falar que Deus é maravilhoso, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. Então a gente pode falar pelas nossas próprias experiências. Nem todo mundo vai ter conhecimento e entendimento para explicar as escrituras, para falar das escrituras. Tem pessoas que ela não consegue, não consegue falar, mas ela pode falar do que ela sabe, do que ela viveu. Ela pode falar do que ela tem vivido com Jesus, do que ela tem experimentado com Jesus, né? Mas nós vemos aqui que cada um tem um dom, cada um tem um jeito que ele pode tocar a vida de outra pessoa. Às vezes, uma simples palavra pode tocar o coração de uma pessoa. Então, a gente tem que sempre ver a oportunidade, sempre pedir a direção do Espírito Santo que ele coloque no nosso coração sempre a hora certa para que a gente venha falar para outras pessoas. Mas nós temos que pedir a Deus sempre que o nosso coração seja um coração de terra boa, que a semente da palavra caia no nosso coração e frutifique. Nós temos que ter corações fervorosos ao Senhor, sempre desejando viver no primeiro amor com o Senhor. E sempre querendo levar Deus para outras pessoas. Não porque nós somos certos, mas porque nós estamos levando a palavra de Deus. O que Jesus ensina. E nós vemos aqui hoje que foi o próprio Jesus que explicou a parábola. Foi o próprio Jesus que nos explicou a parábola do semeador. Como é a palavra do semeador. Ele nos explicou hoje. Que lição maravilhosa, que aprendizado maravilhoso que nós temos aqui com o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Então ele deseja que assim como ele fez, aonde ele estava reunido, ele está ensinando. Ele está com a multidão em volta ensinando. Ele quer que nós sejamos discípulos dele e vamos também levar para outras pessoas tudo aquilo que nós aprendemos com ele. Na nossa limitação, é claro, porque nós não temos tanto conhecimento assim da palavra de Deus. Nós não temos faculdade, mas o que o Espírito Santo traz no nosso coração, nós podemos levar para outras pessoas. Aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração, nós podemos levar para outras pessoas. Que aquelas pessoas venham experimentar o amor de Deus, que aquelas pessoas possam se achegar a Jesus e ser libertas, ser curada, ser salva por Jesus. É isso que Jesus quer, que o nosso coração seja um coração de terra boa, que a semente caia e cresça, e crescendo de frutos, e que outras pessoas possam se achegar até Jesus e experimentar esse grandioso amor de Jesus por cada um. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje. Nós vemos como o Senhor é maravilhoso, nos explica com amor. O Senhor nos explica essa parábola do semeador. Como é maravilhoso saber que aqueles corações que recebem a Tua palavra e frutificam são um coração de terra boa. Senhor, faz nosso coração sempre a terra boa, para que a Tua palavra caia e cresça sempre. Que nada sufoque a Tua palavra em nossos corações. Que nós sejamos sempre no primeiro amor, fervorosos por Ti, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.